Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é o Elmo e este é o canal Minutos com Jesus. Nós terminamos no vídeo passado os destaques sobre o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que é o nosso foco aqui, né? Nestes momentos, nesses vídeos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que, segundo os teólogos, é o intervalo que tem, ou um parênteses que tem, entre o sexto e o sétimo selo. Até então, até o versículo 17 do capítulo 6, nós falávamos do sexto selo. Agora, então, nós vamos falar desse parênteses que é muito interessante, e nós vamos ver parênteses tanto do sexto para o sétimo selo, quanto da sexta para a sétima trombeta, e também depois da sexta para a sétima taça da ira de Deus. Então esses parênteses são muito interessantes e parece que eles estão alinhados, tá? Mas isso nós vamos descobrir no discorrer dos próximos destaques até chegar lá no final da sétima ira, tá bem? E dando então foco nesse destaque, nós vamos falar então do versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: E depois destas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, percebe no início deste versículo que diz assim, ó: Depois destas coisas eu vi 4 anjos. Ou seja, o eu é por minha conta, tá? João está vendo esses 4 anjos que vai fazer alguma coisa interessante. Mas o mais interessante aqui é que nós estamos vendo depois destas coisas. Que coisas eram estas que João estava citando? Tudo aquilo que aconteceu no sexto selo, né? Que o sol se tornou negro, houve tremor de terra, e a lua se tornou como sangue, as estrelas caíram do céu, né? Aquelas catástrofes naturais que a gente registrou então no sexto selo. E ainda por cima, o céu retirou-se, né? No versículo 14. E como um livro ele se enrola. E todos os montes e ilhas se foram removidos dos seus lugares. Olha, aqui tem uma correlação com os novos céus e nova terra já também, né? Ou com o milênio que Jesus vai governar. E também, na sequência, foi falado que os reis da terra, tal, né? Os grandes, os ricos, tribunos, os poderosos, os livres, tal, eles se esconderam nas cavernas. E para finalizar, no 16 e no 17 diz que essas pessoas, né, que estavam se escondendo, diziam aos montes, aos rochedos, que era para cair sobre eles, porque eles preferiam a morte do que ainda se ver diante da ira de Deus, se curvar perante Deus. E no 17, então, porque, ali fecha, né, porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. Olha quantas informações a gente teve nesse sexto selo, né? E agora, então, João fala, depois dessas coisas que eu falei tudo aqui, vem os 4 anjos, né? Que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, este capítulo 7 do livro de Apocalipse, como a gente disse, é um parêntese da graça, ou seja, um parêntese que vai ocorrer a hora que começar, né? Ou depois que começar a grande tribulação. Então, neste capítulo, nós temos 2 visões distintas, né? A primeira, referente a Israel, que é do versículo 1 ao 8, e a segunda vai se referir aos gentios salvos na grande tribulação, que é dos versículos 9 a 17. Então, o ouvinte aí deve já estar familiarizado com alguns episódios, né, que a gente citou e que são intercalados no decorrer desse livro. Tá bem? Ou então o ouvinte aí pode perguntar:
essas inserções, se ela faz parte do conteúdo do livro. Sim, respondemos que sim, claro, né? Há certa diferença no método de apresentação. A sessão celestial é cronológica. Cada acontecimento é numerado. E nós cremos na visão futurista, ou seja, no pensamento futurista deste livro, né? Mas a sessão terrena ela é tópica e algumas vezes há emprego de símbolos. No caso de acontecimentos numerados, como por exemplo os selos e as 7 trombetas, a regra é que quando os acontecimentos são numerados, tem lugar obedecendo à ordem numerada. Não vai acontecer um selo antes do outro, provavelmente. Então a sessão celestial é contínua. Nada está fora de lugar, tudo está em própria ordem. Nós vamos ver daqui para frente também que alguns alinhamentos entre os selos, as trombetas e as taças, porque são eventos muito semelhantes que são narrados desses versículos que podem ser o mesmo acontecimento. Então o trecho de Apocalipse 6,17 que a gente viu, né, promete a ira divina contra os rebeldes. Este 7º capítulo ele mostra que para essa ira não poderá ser descarregada contra os assinalados que nós vamos ver na sequência. Quem são estes, né? Os quais estão justificados em Cristo. No presente versículo, João contempla 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, os antigos povos pensavam que a terra fosse quadrada e, portanto, dotada de 4 cantos. Por isso, João cita dessa forma. Os filósofos gregos e jônicos de 600 a.C., ou da época de Daniel, para vocês terem uma ideia, né, modificaram este conceito pensando a ser a Terra um disco. Então, aqui só para fortalecer, ou seja, para confirmar, o profeta Daniel, em 607 a.C., ele teve uma visão sobre os quatro ventos do céu, né? Lá no capítulo 7:2. E o profeta Zacarias, 520 a.C., ele viu também em sua futurística visão algo semelhante, lá em Zacarias 6:5. No presente texto, porém, os ventos são dos 4 cantos da terra e não do céu. Então, isto significa os 4 ventos dos 4 pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Claro, porque a Terra não tem canto, né? Nós cremos que a Terra é redonda. E os 4 ventos cardeais, então, simbolizam também os poderes celestiais, e esses poderes põem em movimento as nações do mundo. Então, tem uma força sobrenatural que age sobre o mundo, sobre a Terra, né? Que age sobre os povos e nações, e línguas e tribos e tudo isso. Então é isso que nós podemos destacar deste início de capítulo 7, em se tratando então o que vai acontecer para frente, né, que são essas coisas que os 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da terra. A gente vai ver que eles não foram autorizados a danificar nada, mas fica para o próximo destaque que nós faremos na sequência. Que Deus te abençoe e você possa curtir e compartilhar esta mensagem, e vamos aprendendo mais e mais, né, sobre essas coisas maravilhosas que estão no livro do Apocalipse, o livro das bem-aventuranças, os livros das nossas bênçãos que nós temos aqui pela frente, ou seja, é o livro de bênçãos para os cristãos, né? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.